Quero desde já pedir perdão aos irmãos. Estou um pouco resfriado, por isso nós iremos ser muito rápido e objetivo. Pigarro na garganta. Desde segunda-feira que eu estou resfriado, segunda para terça, fiquei com febre, muita dor de cabeça, e lá para cá minha voz não voltou ao normal. Mas nós iremos, nesta noite, ler o texto da palavra, iremos comentar aquilo que Deus colocou em nossos corações. Então, desde já eu peço perdão aos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus pela sua vida, que hoje se dispôs a estar na presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou comprar uma briga aqui com esse ventilador, porque está muito calor e eu preciso dele. Diminui um pouco? Pode diminuir um pouco, por favor. Está muito quente aí, queridos? Muito calor? Demais, né? Os ventiladores não dá conta, né? Mas o irmão Wilson estava falando aqui, e nós cremos que realmente vai chegar o dia em que a igreja, nós podemos comprar esse local ou ir para um lugar maior, teremos o conforto merecido por nós como filho do rei, claro. Mas a nossa maior preocupação, queridos, é sair de dentro das quatro paredes. Queremos fazer diferença lá fora. Amém? Queremos sair e fazer diferença lá na rua. Mas nós veremos dias em que realmente vai ser bom estar aqui com a casa cheia, quem sabe um ar-condicionado. É isso? Quem sabe? Não sei, Deus sabe todas as coisas. Mas a nossa maior diferença ela tem que ser lá fora. Temos que brilhar lá na rua, lá na faculdade, lá no trabalho, lá nas vielas, lá onde as pessoas ainda não ouviram, não conhecem esse Deus que nós conhecemos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Prometo ser rápido, como eu já disse. Por isso eu peço a sua atenção para aquilo que estarei falando. Em nome de Jesus. Não deixe desviar em nenhum momento o seu pensamento, a linha de raciocínio daquilo que Deus vai estar te guiando, porque o Espírito de Deus está aqui. Amém? E Ele fala com cada um conforme a sua necessidade. Você veio aqui nessa noite porque você sabe que Deus tem sempre uma palavra para o teu coração. E hoje Ele tem uma palavra para o teu coração. Hoje Ele tem uma resposta para a tua oração. Sabe aquela indagação sua que você sempre coloca diante do Senhor? Deus hoje tem uma resposta, querido, para você. E hoje é noite de cura nesse lugar. É noite de cura, é noite de libertação. É noite em que o nosso Deus, Ele, como nas outras vezes, tem manifestado o seu poder. Hoje não será diferente nesse lugar, que a glória do Senhor está nesse lugar. Acabamos de louvar o Senhor, próximo diante da cruz. Veja o sangue de Jesus, esse sangue que nos purifica, que nos restaura, que nos limpa. Ele está neste lugar. Amém? Amém. Abra suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus.
São Marcos capítulo 10, versículo de número 46. 10, 46. Conforme você for achando, queridos, se coloque em pé para nós lermos. Depois você vai tomar o seu assento novamente. Marcos capítulo 10, versículo 46, nos diz assim a santa palavra do nosso Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero te ver, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui reunidos nesta noite. Queremos te louvar, Deus, por esse privilégio, que não é todos que têm, Deus, mas nós te agradecemos porque estamos aqui. E queremos fazer desse momento um momento único em nossas vidas. E queremos render a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Lemos agora a Tua palavra, Deus, é ela que nos mantém de pé. Eu te peço, Deus, revela a Tua palavra agora aos nossos corações, que cada um que aqui está, Senhor, possa receber nesta noite uma palavra revelada do Teu coração para os nossos corações. Deus, usa a minha vida pela Tua infinita misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, querido, dizendo palavra de adoração. Glorifique, exalte o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? O copo já foi. Queridos, o tema hoje da palavra é uma cura para os seus problemas. Uma cura para os seus problemas. Quem não tem problemas aqui? Tem alguém que não tem problemas? Um sequer? Não tem nada? Eu acredito, querido, que todos nós temos situações difíceis ao qual nós vivemos. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por situação onde às vezes paramos e não sabemos o que fazer e para onde ir. Mas eu quero nesta noite ministrar ao teu coração esta palavra e dizer: assim como nós temos problemas em nossa vida, também existe um Deus, um Jesus, que conhece todos os nossos problemas. Às vezes temos problemas que nem mesmo nós sabemos.
surpresa em nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa que sente sempre dores de cabeça, dores no seu corpo, quando de repente vai ao médico e o médico dá um diagnóstico de que essa pessoa tem câncer. Ela tinha esse problema e não sabia. De repente, ficou sabendo que estava com aquele problema. E a doença é um dos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas, que às vezes não sabemos como reagir diante dela, porque dependendo da doença que nós estamos passando, enfrentando, dependendo do diagnóstico dos médicos, nós perdemos a direção, como fazer, como reagir, aonde buscar solução. Porque enquanto nós temos recurso financeiro, nós procuramos de uma forma rápida solucionar aquele problema. Quando nós temos recurso financeiro, nós somos os melhores médicos, nós procuramos os melhores especialistas naquela área, porque sabemos que é um problema que nós estamos enfrentando e queremos vencer. E nem sempre vencemos. Nem sempre vencemos. Existe momento em nossas vidas que, diante do problema, da situação que estamos passando, que nos deparamos, as nossas forças, elas se vão. Mas o texto ao qual nós lemos nos fala de uma história ao qual todos nós já conhecemos. Nos fala de um homem por nome Bartimeu. Esse homem que mendigava o pão, mendigava à beira da estrada, porque ele tinha um problema, ou ele tinha vários, que resumia-se em um só, que era o fato de não enxergar. Bartimeu não enxergava, e pelo fato dele não enxergar, a falta da visão lhe trouxe outros problemas. Não só perdeu a visão, não só não conseguia ver, enxergar, mas consequentemente ele foi desprezado pela sociedade, desprezado talvez por alguém da família, desprezado talvez pelo grupo religioso, desprezado talvez pelos amigos. Tudo isso veio sobre a vida deste homem porque ele não conseguia enxergar, ou melhor, porque ele era cego. Mas ele procurava uma solução para o seu problema. E a Bíblia nos diz que certa feita Jesus estava passando em Jericó e uma grande multidão o seguia e clamava
Isso nos mostra que o fato de Bartimeu buscar a solução para o seu problema não era somente resumido, ou não se resumia somente em pedir uma esmola. Porque até então, pelo fato de não conseguir trabalhar, de não poder se viver na sociedade como uma pessoa digna, ele ia para a estrada pedir esmola. E todo dia ele pediu uma esmola, porque ele queria, no final do dia, comprar o pão para comer. Ele ia para a estrada pedir esmola, porque ele sabia que ninguém lhe daria uma porta de emprego. E ele esmolava, e ele pedia. Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, e ele perguntou: quem está passando? Jesus, aqueles que faz milagre, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que traz a vida, quem não tem vida. Ele lança de sobre si a capa e começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Olhando com os olhos natural do homem carnal, percebemos que quando Jesus parou, o que Bartimeu precisava pedir era uma esmola, porque uma esmola era o que ele estava acostumado a pedir. A esmola era o que Bartimeu pedia. Ninguém jamais pediu ou recebeu de Bartimeu um clamor para que ele voltasse a enxergar. Todos que passavam, todos que por ali passavam, Bartimeu pedia uma esmola. Mas quando Jesus estava passando, Bartimeu não pediu a esmola, porque ele reconheceu que não era um homem qualquer, que não era um ser humano qualquer que estava passando, mas Bartimeu, que era cego, ele enxergou mais do que pessoas que enxergavam e não conseguia enxergar. Quem estava passando era Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Bartimeu, um homem cego, ele enxerga. Quem estava passando não era uma pessoa qualquer, não era um homem que poderia lhe dar uma esmola em dinheiro, mas era o dono da vida que poderia restaurar, trazer de volta para Bartimeu a sua autoestima, a vontade de viver. Bartimeu, ele enxerga, porque a graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as pessoas. Bartimeu começa a gritar porque ele reconhece que a graça de Deus em Cristo Jesus estava
solução para um problema talvez seja fácil de se encontrar, mas a solução para todos ou vários problemas, Bartimeu sabia que Jesus tinha na sua vida. No entanto, querido, a manifestação da graça de Deus depende de algumas condições, ou de algumas situações, ou não dizer, por que não dizer, depende das nossas vidas, depende da minha atitude. A manifestação da graça de Deus, a manifestação da graça de Jesus sobre a vida de Bartimeu, dependeu de algumas condições. Ele teve que dar alguns passos para alcançar a graça de Jesus Cristo. Amém? Amém. Primeiro passo, primeiro passo, ou a primeira condição, é que o homem creia em Jesus de todo o seu coração e declare a sua fé com os seus lábios. Primeira condição, que o homem creia em Jesus de todo o seu coração e declare ou confesse a sua fé com os seus lábios. E foi exatamente isso. Quando Bartimeu ouviu falar quem está passando Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, filho de Davi. E essa era uma expressão, filho de Davi, que nem todo mundo conseguia falar. Não era todos que diziam isso. Essa era uma expressão que somente aquele que tinha uma revelação de Deus falava. E ele declara, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele era cego, mas ele conseguiu enxergar. Querido, presta atenção, às vezes nós precisamos enxergar, não fisicamente, precisamos enxergar no mundo espiritual. Aquilo que muitos não conseguiam enxergar, Bartimeu enxergou. Bartimeu enxergou que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao chamar Jesus assim, Bartimeu estava dizendo: eu creio que Jesus é o Messias prometido de Deus para remir a humanidade. Ao declarar Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava declarando que a sua fé era visível. Eu creio que Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus para remir a humanidade. Enquanto aqueles que estavam com Jesus, os donos da lei, não conseguiam enxergar, enquanto eles não conseguiam enxergar, Bartimeu enxergava, e não só enxergava, como declarava e abria a sua boca dizendo: este é o Messias, filho de Deus. Esse é o Messias, filho de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido. Enquanto muitos não estão vendo, não está vendo o agir e o operar de Deus na sua vida, é preciso você crer. Além de você crer, você precisa abrir a sua boca e confessar: Jesus é a solução de todos os meus problemas. Eu não vou buscar somente uma solução, eu vou buscar todas as soluções. Amém? Estão entendendo, querido? Estão entendendo? Então aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Bartimeu colocou em risco a sua própria vida. A sua própria vida ele colocou em risco. Porque ao clamar Jesus, filho de Davi, os donos da lei, os homens da lei,
poderia se levantar contra ele, apedrejando e matando, acusando de blasfêmias. Mas não, ele continuou gritando e declarando. Sabe o que é isso, querido? Convicção. Você precisa ser convicto na sua fé. Você precisa ser convicto. Queridos, às vezes nós nos deparamos com situações, com problemas, que, como eu disse aqui no início, não sabemos como agir. Tem pessoas que nos pegam assim, ó, com as duas mãos e nos coloca dentro do problema. E agora você está vivendo aquele problema. E você fala: Deus, o que eu vou fazer? E agora o que fazer? Bartimeu estava no meio do problema. E ele falou o seguinte: eu sei o que fazer. Eu vou declarar minha fé. Eu vou declarar minha fé. Eu vou abrir a minha boca e vou gritar. Bartimeu, olha, você pode morrer, ser apedrejado. Eles podem te acusar de um blasfemador. Não importa, a minha fé, ela é certeira. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem está a minha fé. Então, querido, primeiro você precisa confessar a sua fé. Foi isso o primeiro passo. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor e declarar a nossa fé através dos nossos lábios. Então, independente da situação que você está passando, querido, o conselho que eu dou para você: declare a sua fé, abra a sua boca e declara sempre: Deus, Jesus, Ele é o seu guia. Ah, pastor, olha, a situação para mim está preta, as portas se fecharam. Querido, as portas podem até estar fechadas, mas a chave, ela está na mão do Senhor. A qualquer momento Ele pode abrir essa porta. Vai depender da nossa fé, vai depender da nossa posição. Primeiro passo: declare. Pastor, as coisas não estão acontecendo como é previsto, querido. Não está acontecendo no mundo físico, mas está acontecendo no mundo espiritual. Precisamos crer em nome de Jesus. Segundo passo, a segunda condição: que o homem reconheça a sua verdadeira necessidade. Aqui é quebrado o orgulho do homem. O meu orgulho precisa ser quebrado aqui. Tem pessoas que se sentem boa demais, suficientemente capaz de fazer sem pedir ajuda. E nesse tema, nessa segunda condições, que o homem reconheça a sua verdadeira necessidade. Nós podemos ver na vida de Bartimeu a sua verdadeira necessidade. Pedro e João subiam ao templo para orar. Um homem colocado à beira ou na entrada do templo pediu uma esmola para resolver um problema. E Pedro falou: não tenho ouro, também não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda.
Eu não sei se você está conseguindo, querido, mas Deus está falando com você nesta noite. O Espírito de Deus está presente nesse lugar. Não tem ouro, não tem prata. Querido, olha, existe um momento em nossas vidas que precisamos reconhecer: eu preciso de Deus. Eu necessito de ajuda. Preguei aqui na semana passada. Precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Não semana passada, retrasada. Semana passada foi uma palavra maravilhosa. O presbítero Ademar trouxe aos nossos corações. Querido, mas precisamos reconhecer que necessitamos de Deus. E nesse reconhecimento, temos que fazer o seguinte: olha, como foi pregado aqui semana passada, você até se arrasta ao chão, você cai no chão e sai se arrastando, mas você precisa reconhecer: eu preciso tocar no manto de Jesus, eu preciso tocar nas vestes de Jesus. Se simplesmente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. A convicção daquela mulher era tremenda. Essa mesma convicção nós precisamos ter. Eu necessito de Deus, eu necessito de ajuda, eu vou buscar ajuda em Deus, porque Ele tem a solução. Bartimeu fez isso, querido. Quando Jesus passou, ele começou a gritar, a declarar a sua fé. E alguém falou: olha, para de gritar, ele não vai te ouvir. E quanto mais ele gritava, o povo dizia: para, Bartimeu. Sabe o que ele estava dizendo, querido? Eu necessito de ajuda, eu necessito de ajuda. Em outras palavras, ele não estava gritando: Jesus, filho de Davi. Ele estava gritando: eu preciso de cura, Jesus, eu preciso de solução, Jesus, vem resolver todos os meus problemas. Para, Bartimeu. Para que ir à igreja? Para que ir na quinta-feira orar pelos seus projetos? A multidão vai sempre se levantar contra você. A multidão vai sempre se levantar. Mas, queridos, em nome de Jesus, igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus, não abaixe a cabeça diante dos problemas, da situação, do inimigo, da multidão que se levanta contra você, dizendo que você não vai conseguir, porque só você sabe da real necessidade. Eu não sei, mas só você sabe da real necessidade que você tem em clamar, em estar na igreja. Por isso, querido, não deixe de cultuar, não deixe de ir à igreja, não, porque aqui você tem palavra de ânimo, palavra de conforto, palavra que não resolve somente um problema, mas todos os seus problemas, porque pregamos a palavra de vida, e a palavra é Jesus Cristo, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo é a palavra, e é a palavra que é pregada nesse lugar, e onde a palavra é pregada, Jesus está, e aonde Jesus está, aí a cura, a libertação, a salvação. Ei, Jesus está neste lugar, por isso Ele vai resolver todos os seus problemas. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer algo. Talvez você que está ouvindo eu falar, você fala assim: que pastor, Jesus vai resolver todos os meus problemas e eu vou ficar sem problemas. Não, querido. Cada um que Ele resolve, se levanta mais dois. Eu não estou pregando uma palavra para você de que tudo vai mudar, tudo é mil maravilhas. Não, eu estou pregando que problemas tem, situações adversas tem, sempre vai acontecer, vamos ter, mas todas as vezes que se levantar, Jesus está sempre conosco, a sua fé está firmada, você vai clamar e Ele vai trazer a solução. Eu não estou pregando um evangelho fácil de que você agora não terá mais problemas. Não, você vai ter problema, vai ter situação difícil, sempre.
crença, você sabe aonde está a sua fé, e mais ainda, você sabe da sua necessidade em Deus. E cada um dos problemas que Ele resolve, agora que Ele resolveu, você agora tem paz. Essa situação não mais te aflige, essa situação não mais te deixa para baixo. Agora você está firmado em Deus, você começa a caminhar, querido. Vai surgir outros problemas na sua vida. E aí, pastor, nunca acaba, não. Só vai acabar quando a trombeta tocar na glória no céu e Ele chamar pelo teu nome e você subir. Aí sim você não terá mais problema na sua vida, querido. Está chegando esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Reconheça aquilo que você necessita. Reconheça que você precisa de Deus. Bartimeu se instalou estrategicamente em um ponto que ele sabia que por ali passaria muita gente. Um cego estratégico. Alguém levou ele, eu acredito, e perguntou: Bartimeu, aonde eu te coloco hoje? Me coloca em um lugar estratégico, onde passa muita gente. Querido, se Bartimeu soube armar uma estratégia para ver Jesus passar, nós precisamos também ser um bom estrategista. Precisamos ser um bom estrategista, querido. Como assim, pastor? Querido, se você sabe que aquela situação lá na frente vai te trazer consequência, fuja, desvia dela. Aonde eu te coloco, Bartimeu? Eu te coloco aqui? Não, eu quero ficar naquele lugar estratégico, onde passa mais gente, onde está sempre passando pessoas, porque uma hora o milagre pode acontecer. Igreja, precisamos ter visão. Bartimeu cego teve visão. Precisamos ter visão do futuro, visão do amanhã, do que pode acontecer se eu ficar aqui, e o que pode acontecer se eu ficar aqui. Eu preciso ser adivinho, pastor? Não, você não precisa ser adivinho, você precisa ter o Espírito de Deus, porque é Ele que te leva, que te coloca no lugar certo. Precisa ter o Espírito de Deus. Ele te leva e te coloca no lugar certo. Bartimeu não, precisou de ajuda. Querido, nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele te guia e te coloca no lugar certo. Você crê nisso? Amém. Dá aplauso ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Quando Bartimeu estava estrategicamente naquele lugar, ele viu que uma multidão estava passando, alguém estava passando, ele perguntou, e falaram: Jesus. Ele começou a gritar. Quando Jesus parou e falou: traga ele até a mim, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Conhecendo a história e sabendo que ele era um cego que estava esmolando, o que você acha? Qual seria a resposta de Bartimeu?
que ele iria falar o seguinte: Jesus está passando, e como nós vimos aqui, Jesus era cercado de multidão de mulheres, pessoas cheias de dinheiro. Ele poderia falar o seguinte: Jesus está passando, tem pessoas de posse no lado de Jesus que tem dinheiro. Então quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Ele era cego, estava esmolando. A resposta seria, obviamente, uma esmola, Jesus. Eu quero uma esmola. Pessoas interesseiras, está assim, ó, que só pensa no presente, não vê o futuro. Pessoas interesseiras, está cheio. Eu quero uma esmola, Jesus, uma esmola boa. Ó, Jesus, eu quero passar um ano de cesta básica. Quem não já escreveu para o Gugu, de volta para a minha terra, passar um ano de cesta básica? Querido, às vezes as pessoas dão um ano de cesta básica, parece ser muita coisa. Querido, são 12 meses de cesta básica. Quem tem uma casa cheia de guri, 12 cesta básica vai dentro de 5 meses. Verdade. Uma família grande, às vezes a gente olha 12 cesta básica. Bartimeu poderia falar isso: Jesus, olha, eu não quero ficar aqui no sol quente, todo dia alguém me traz e me coloca aqui. Jesus, me dá 12 cesta básica aí, vai. É uma por mês? Já me dá as 12 de vez. Jesus, olha, me dá 24 meses de cesta básica. Eita glória. Ele não precisava voltar, querido, para o posto dele. Não poderia ser isso o pedido dele? Ele poderia pedir uma boa esmola. Jesus, me dá aí 10 mil aí, ó. Me ajuda aí, Jesus. Sei que você é o cara. Pessoas interesseiras, está cheio, querido. Mas não, querido, que alegra o meu coração quando Jesus fez a pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Às vezes nós perguntamos: olha, Jesus sabia que Bartimeu era cego. Olha a revelação, querido, olha a revelação. Jesus sabia que Bartimeu era cego. Ele sabia, e ele estava ali mendigando, que ele poderia pedir uma esmola. Mas Jesus sabia que o coração daquele homem não precisava somente de uma esmola. Quando ele perguntou, ele falou o seguinte: Bartimeu, eu quero saber não o que os meus olhos estão vendo, mas eu quero saber o que o teu coração está clamando, Bartimeu. Eu quero saber o que o teu coração está clamando. Eu quero uma resposta sua. Pastor, eu não preciso colocar os meus problemas diante do Senhor, porque Ele sabe, mas é preciso você confessar. Ele te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Ah, pastor, Ele sabe que eu estou desempregado, Ele sabe que a minha família está se esvaindo, Ele sabe que eu não tenho mais prazer de estar na igreja, Ele sabe que eu não tenho mais prazer de amar, eu não tenho mais prazer de confiar, Ele sabe de tudo isso, mas Ele te pergunta nessa noite: o que eu quero, o que queres que eu te faça? Eu quero saber o que está no teu coração. Eu não quero saber o que os meus olhos estão vendo, eu quero saber o que está dentro do teu coração. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Bartimeu, ele parou, ele olhou para Jesus, oh aleluia, ele não conseguiu enxergar a face de Jesus Cristo, mas ele conseguiu ver a glória de Deus diante dele. E agora, o que fazer? Eu vou tomar a decisão certa. Qual é a decisão certa? Jesus, eu não quero esmola. Jesus, eu não quero 12 meses de cesta básica. Jesus, eu quero te ver. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver, Jesus, porque 12 meses de cesta básica vai resolver o meu problema durante um ano. Mas se eu enxergar, jamais estarei aqui nesse lugar de volta, porque eu vou conseguir trabalhar, e não só 12 meses, mas todo o resto da minha vida irei batalhar e correr
diante daquilo que estava diante dele. Bartimeu sabia que uma esmola se resumia somente em manter o seu físico, o seu corpo. E ele disse: mestre, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Jeová Jireh, Jeová Rafa, eu quero ver. Aleluia. Eu quero ver, Jesus. Bartimeu vivia de esmola porque era cego, não porque gostava de pedir esmola. Presta atenção. Bartimeu vivia esmolando, pedindo esmola porque era cego, não porque gostava de ser pedinte. Quando ele pediu para Jesus: eu quero ver, mesmo sabendo que isso modificaria completamente a sua vida. Presta atenção. Ele estava pedindo porque ele necessitava. E quando ele falou: eu quero te ver, ele sabia que a resposta de Jesus mudaria completamente a sua vida. Ele não mais iria precisar estar mendigando. Ele não iria mais pedir esmola, porque agora ele não era mais cego. Mas era isso mesmo que ele queria: uma transformação e mudança completa da sua vida, uma cura para os seus problemas. Ele queria uma cura não para um problema, mas a cura para os seus problemas, querido. Agora deixa eu falar uma verdade. Tem pessoas, tem gente, já estou acabando, que está dentro da igreja e ele fala o seguinte: Jesus, ele fala o seguinte: se eu receber a tal bênção, aquilo que eu quero para a minha vida, presta atenção, poderia ser o pensamento de Bartimeu. Bartimeu, ele poderia pensar assim: se Jesus me curar, eu vou precisar trabalhar. Se Jesus me curar, eu não vou mais precisar estar nesse ponto estratégico pedindo esmola. Vou ter que trabalhar. Vou ter que acordar 4 horas da manhã. Quem acorda mais cedo aí? Tem alguém que acorda mais cedo 4 horas da manhã? Fábio, Gás? Que hora você acorda, cara? 1 hora da manhã, misericórdia. Você acha que o Bartimeu, ouvindo uma história dessa, ele ia querer ser curado, querido? Você acha que o Bartimeu sabia que tinha que acordar 1 hora da manhã, trabalhar de madrugada, trabalhar o dia inteiro? Você vai dormir que hora, velho? Das 7 às 9. 7 às 9 quando dá, né? Quando não te pega para Cristo. Depois até às 6 da noite. Até às 6 da noite, querido. Isso é uma vida que o Bartimeu não ia querer para ele, não. Ele ia preferir ficar lá, pedindo a sua esmola. Alguém levava, colocava lá. Isso é pensamento de preguiçoso. Você sabia que tem gente dentro da igreja assim, queridos? Que não quer que Deus mude totalmente a vida dela, porque se mudar totalmente a vida dela, ela vai perder, presta atenção, ela vai perder a atenção do pastor, da pastora, do seu líder. Porque enquanto tem um problema, o pastor está no pé, a pessoa está ali no pé, o líder está no pé aconselhando. Se eu for curado totalmente, o pastor já não vai mais ligar para mim, vai ligar para outros que vão chegar. Tem pessoas dentro da igreja assim, queridos. Tem pessoas espiritualmente que precisam ser curado totalmente.
Tem pessoas que falam o seguinte: se eu viver uma vida de 1000 maravilhas, não terei mais atenção dos outros, dos meus pais, da minha esposa, do esposo, do meu filho, e vive uma vida de mentira, esmolando, porque quer chamar a atenção. Mas Bartimeu não, ele falou: não, nem que eu acorde 1h da manhã, Cátia, nem que eu acorde 2 horas, 3 horas da manhã, mas eu vou ser uma pessoa digna, eu vou ser uma pessoa que vou lutar pelo aquilo que é meu, eu vou ser uma pessoa normal, eu vou ter os meus direitos na sociedade, eu vou poder entrar e sair em qualquer momento, não vou precisar de esmola de ninguém, nem para me levar num ponto estratégico para pedir esmola, eu não vou precisar. Por isso que ele falou: eu quero ver, porque ele sabia que o ver, ele enxergar todos os seus problemas, seria resolvido. Queridos, o Senhor te chama nesta noite a tomar uma decisão igual a do Bartimeu. Clame, grite por socorro, Ele está pronto a te socorrer. Jesus, Ele é a solução de todos os seus problemas. Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida? Quer isso para a sua família, querido? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aplaudindo ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aplauda, dizendo palavra de adoração, querido. Aplauda, dando glória ao Senhor. Nós iremos louvar o Senhor no cântico. Queria cantar essa última canção, Gabi. Nós cantamos a última. Ó Deus, me sonda, é essa? Ó Deus, me sonda. Ele te sonda, querido. Ele sabe tudo que está dentro do teu coração. Ele sabe de tudo. Ele sabia o coração de Bartimeu. Mas agora ele pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele fala o seguinte: Bartimeu, agora depende de você. O teu querer, a tua vontade, ela que vai prevalecer. Olha que interessante, querido. Jesus fala: olha, a tua vontade, Bartimeu, eu vou respeitar. O que você quer que eu te faça? Eu sei que você precisa de várias coisas, mas eu quero que você peça uma. Já viu aquela historinha lá do gênio, da lâmpada perdida? Quantos pedidos que às vezes tem que fazer? 3 pedidos, né? Querido, faz de conta que você já fez 2. Esse último pedido é o que vai mudar completamente a sua vida. Faz de conta que Bartimeu já tinha feito 2 pedidos. Agora ele precisava pedir um. Ele poderia pedir um carro, podia pedir 12 meses de cesta básica, podia pedir outras coisas, querido, mas não, ele fez o pedido certo. Deixa eu te falar, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Faça o pedido certo agora. Faça o pedido certo. Porque você já fez vários pedidos na sua vida, mas não era o pedido certo. Hoje você vai fazer o pedido certo, porque Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Amém? Oh Deus,